Olá, meu nome é Lucas Silva, eu faço curso de bacharelado em Engenharia Mecânica no Instituto Federal e vou estar passando para vocês um pouco da fundição centrífuga. Bom, o processo de fabricação por centrifugação consiste em vazar o metal líquido num molde que, pelo próprio nome diz, centrifugação, que se espera que esse molde seja em rotação, de modo que a força centrífuga gerada pelo molde origine aí uma pressão além da gravidade, a qual força o metal a se deslocar de encontro às paredes do molde, onde ela vai solidificar por algumas formas de refrigeração. Mas como todo processo de fabricação, também temos algumas preocupações, né, a ser tomada com essa fundição. As maiores preocupações aqui são referente à liga, né? A liga metálica dele tem que ter uma alta fluidez, né? Um bom intervalo de solidificação, a baixa contração e oxidação da liga, né? E resistência a trincas a quente. Com os estudos, né? Algum dessas preocupações acaba não sendo uma preocupação tão grande para ser gerado a fundição, mas no geral são essas as preocupações. E há duas formas de se obter esses fundidos, né? A centrifugação pode ser de forma horizontal, né, que é utilizado para produzir peças que possuem um eixo de revolução horizontal, e a outra posteriormente que estarei mostrando, que é a vertical. Mas enfim, a coquilha ou o molde, né, que se gira, que está propício à força centrífuga, deve ser pré-aquecido, né, para receber o material dentro da faixa aí de 150 graus a 250 graus Celsius. Né, e os moldes geralmente têm arrefecimento por vaporização de água, cuja os fluxos podem ser orientados de forma a obter uma refrigeração seletiva. Esses moldes eles são refrigerados por questão de ser reutilizados várias vezes, né, para garantir que a gente tenha uma boa vida útil desses moldes, ou as chamadas coquilhas, né, se refrigeram em pontos específicos e estudados anteriormente aos processos de fundição. A rotação dos moldes, né, é responsável aí pela aderência do metal líquido nas paredes internas, pela distribuição uniforme do líquido. Ou seja, a gente se calcula essa rotação que precisamos obter para que a gente tenha uma segurança de resistência mecânica e segurança também dos diâmetros. Aqui na forma a gente tem o D como diâmetro interno do molde em milímetros, o E a espessura da peça, C o comprimento do molde e K um fator de ajuste da velocidade para mais ou para menos. Isso é determinado já durante a fabricação. Já a fundição vertical é mais utilizada para se obter formas não simétricas, diferentes da fundição horizontal. Aqui, como ilustrado, as próprias medalhas podem ser obtidas, né, por esse processo de fundição centrífuga, só que com as máquinas verticais, como é mostrado aqui nessa segunda imagem, que ali ao lado tem uma panela com possivelmente alumínio e ao lado a máquina de fundição centrífuga. As vantagens que a gente obtém com esse processo é que se permite trabalhar com o mínimo de sobremetal. O fundido centrifugado obtém umas características mecânicas melhores, como resistência à tração, escoamento, dureza e alongamento. E esse fundido, por ser processado em alta velocidade,
a gente obtém a eliminação de gases, a eliminação de porosidades e também de inclusões. E a gente evita bastante aí os refugos da fundição, o tempo de fabricação é reduzido e a relação, né, que a gente tem de metal que é utilizado em entrega de peça é extremamente elevado. A aplicabilidade desse processo é vasta, né? A gente permite aí se fazer várias coisas, como ali a estrutura, né, dessa cobertura ilustrada do IFMS Campus Campo Grande, essa conduta, né, a própria roda ilustrada, não só desse tipo, mas também de carro, de moto também, colunas de edifício, entre outros. E o processo de fundição centrífuga se mostra bastante eficaz, né, tanto por trabalhar com mínimo de material possível, pela velocidade de fabricação, se tem tubos aí de 6 metros de comprimento, né, para estruturas, com cerca de 1 minuto, claro, depois do material fundido. E acredito que seja isso a ser apresentado, a ser introduzido da fundição científica. Espero que tenham entendimento do conteúdo, ok? Muito obrigado.